Prezados irmãos e irmãs, nossa saudação a cada uma de vocês. Aqui é o Padre José Raimundo da paróquia Nossa Senhora da Esperança do Estiep. Nós estamos no domingo, dia 28 de junho de 2020, e nesse domingo celebramos São Pedro e São Paulo apóstolos, uma grande solenidade na Igreja. A importância desse dia, em primeiro lugar, porque é domingo. Domingo, dia do Senhor, dia do Dominus, em latim, Senhor em latim. Por isso, os cristãos têm esse dia como dia principal de culto, de caridade, de amor, de fraternidade. O domingo foi a primeira festa cristã. O domingo surgiu como a Páscoa, que é o centro da vida da igreja. Todo domingo a igreja celebrava a Páscoa e continua celebrando a Páscoa do Senhor. Só mais tarde é que vão aparecer na igreja celebrações outras, sobretudo a Páscoa anual, uma vez por ano. Mas na igreja da origem, todo domingo era festa de Páscoa. Essa festa é importante porque nesse dia a gente deve estar com o coração aberto para perdoar, para amar, para não se aborrecer. Que tristeza, irmãos, é ver que no dia de domingo, nosso país que se diz cristão, é o dia em que se mata mais, é o dia em que se briga mais. Deveria o dia da fraternidade, da bondade, do perdão e da paz. Esse domingo, hoje, tem um sentido todo particular, porque a igreja celebra a festa, a solenidade dos santos Pedro e Paulo. Muitas vezes a gente se lembra de São Pedro e se esquece de São Paulo. Hoje, domingo, é dia de São Pedro e São Paulo, apóstolos, que são celebrados juntos por causa da sua importância para o surgimento da igreja e para a manutenção de toda a igreja de Cristo. Nós iniciamos com a proclamação do Evangelho do dia de hoje, muito bonito, o Evangelho de Mateus 16, 13 a 19. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra
será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãs e irmãos, a importância da festa de hoje, São Pedro e São Paulo, a importância para os cristãos é imensa, pois nós comemoramos juntos Pedro e Paulo, que são colunas de sustentação da Igreja de Jesus Cristo. Eles são considerados sempre colunas. A grandeza de ambos, porém, está diretamente ligada às suas fraquezas, tornando-se uma só coisa, pois somente a bondade e a misericórdia do Senhor foi capaz de mudar-lhes a vida, transformando-os em admiráveis santos. Paulo, como conhecemos, foi perseguidor da Igreja de Cristo, e mesmo não tendo conhecido pessoalmente o Senhor, o amor, para além de todas as coisas, mas só após a visão no caminho de Damasco. Antes era perseguidor dos cristãos. A partir da visão do caminho de Damasco, se torna este grande apóstolo do Senhor. Pedro, espontâneo e apaixonado, demonstrou várias vezes suas incompreensões e debilidades, chegando até a negar o Mestre, embora tenha jurado pouco antes dar vida por ele. O nega 3 vezes. Após a ressurreição, precisou confessar também 3 vezes seu amor incondicional ao Senhor, antes de receber dele a tarefa de guiar o seu rebanho. Diferentes na natureza, mas idênticos no amor a Cristo e à Igreja, sobre eles assim se expressa o prefácio da missa hoje. Pedro, o primeiro a proclamar a fé, fundou a Igreja primitiva sobre a herança de Israel. Paulo, mestre e doutor das nações, anunciou-lhes o evangelho da salvação. Por diferentes meios, os dois congregaram a única família de Cristo e, unidos pela coroa do martírio, recebem hoje por toda a terra igual veneração. Irmãos, a labuta empreendida com vistas à edificação da Igreja é resumida por Paulo no trecho da 2ª carta a Timóteo, que lemos hoje na missa. O Senhor esteve a meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. Enquanto Pedro, iluminado no Evangelho de hoje, confessa em nome de cada um de nós. Confessa a Cristo: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. A vida concreta desses santos, transformados por pura misericórdia, nos enche de esperança e de coragem no Senhor, porque nos ajuda a avançar na caminhada, apesar de nossas quedas, egoísmos e de tantas e tão grandes traições. Assim como eles, também nós somos salvos exclusivamente pela misericordiosa graça de nosso Deus, que não cessa de nos amar, concedendo-nos o perdão
e a paz. Assim, irmãos, esses santos que tiveram tantas dificuldades na vida, mas venceram, são exemplos para nós que caminhamos com tantas dificuldades, às vezes, como dizia, negamos ao Senhor, às vezes vivemos naquilo que Ele nos manda viver, mas por fraqueza saímos da estrada, enquanto que a fidelidade do Senhor se fez presente tanto na vida de Pedro e Paulo, como se faz presente na nossa vida. E assim a gente, recebendo a força de Deus, não fraqueja no caminho. Gostaríamos de desejar aos irmãos um domingo abençoado, lembrando que as nossas igrejas paroquiais, tanto a igreja matriz de Nossa Senhora da Esperança, como a igreja da Imaculada Conceição, elas se abriram hoje, exatamente depois da missa, pelas 9 da manhã, e fecharão em torno de 11 horas. Os irmãos que desejam fazer a comunhão sacramental, que desejam fazer uma oração e que naturalmente podem ir até a igreja, ou que desejam devolver o dízimo ou fazer alguma oferta na igreja, encontrarão lá hoje até às 11 da manhã a igreja aberta, e assim vocês podem ser atendidos, podem entrar e rezar e receber a comunhão sacramental, se assim desejarem. Nós queremos pedir aos irmãos que se coloquem, mesmo nessa época de separação, não se esqueçam da paróquia a qual vocês pertencem, à igreja que vos reúne. Vamos continuar unidos, profundamente ligados à palavra do Senhor, apesar desse período de pandemia que tem nos afastado. Que o Senhor nos dê sempre a possibilidade de seguirmos a Eucaristia, a missa. A missa hoje começa 8 horas da manhã. Começou 8 horas da manhã. Todos foram convidados. Assim, a cada domingo, enquanto durar esse período de afastamento, nós teremos a missa ao vivo, uma live, portanto, às 8 da manhã de cada domingo. Vamos dar a bênção final e despedir os irmãos para viverem este domingo como dia do Senhor, como dia de amor para com todos os irmãos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua mãe, Maria Santíssima. Amém.